Durante 30 anos, eu chamei minha mãe de mãe, sem nunca imaginar que aquela palavra escondia uma mentira capaz de mudar tudo o que eu acreditava sobre mim mesmo. Eu lembro exatamente do momento em que tudo começou a ruir. Não foi um grito, não foi uma discussão, foi um silêncio. Um daqueles silêncios pesados que parecem ocupar todo o espaço do quarto e apertar o peito ao mesmo tempo. Depois daquele dia, nada mais voltou a ser como antes. Eu cresci em uma casa simples, não faltava comida, não faltava teto, mas também não sobravam palavras. Minha mãe sempre foi presente, mas distante. Ela cuidava de mim, fazia comida, perguntava se eu tinha feito a lição, mas nunca foi do tipo carinhosa. Não abraçava muito, não dizia "eu te amo" com facilidade. Quando eu era criança, achava que aquilo era normal. Cada mãe tem seu jeito, eu pensava. Ela era super protetora. Controlava meus horários, minhas amizades, tinha medo exagerado de que algo me acontecesse. Ao mesmo tempo, evitava conversas profundas. Nunca falava do passado, nunca falava do meu pai. Sempre que eu perguntava, a resposta era curta, seca, ensaiada. Ele foi embora. Só isso. Na escola, quando as outras crianças faziam trabalhos sobre a família, eu percebia algo diferente. Meus colegas levavam fotos antigas, falavam dos avós, contavam histórias. Eu não tinha quase nada. Nenhuma foto da gravidez, nenhuma imagem minha, bebê no hospital. As poucas fotos que existiam começavam quando eu já tinha uns 4 ou 5 anos. Eu perguntava. Ela desviava. Essas fotos se perderam. Naquela época não era fácil tirar foto. Para de insistir nisso. Com o tempo, aprendi a não perguntar. Na adolescência, os estranhamentos ficaram mais claros. Minha mãe tinha reações desproporcionais a assuntos específicos. Quando alguém comentava sobre adoção em uma novela, ela mudava de canal na hora. Se alguém falava sobre teste de DNA, ela ficava tensa, irritada, saía do cômodo. Uma vez, mexendo no guarda-roupa dela, encontrei uma caixa escondida no fundo. Fotos antigas, cartas amareladas, documentos dobrados. Antes que eu pudesse ver direito, ela entrou no quarto como se tivesse sentido de longe. Arrancou a caixa da minha mão. Gritou comigo como nunca tinha gritado antes. Depois, chorou. Chorou de um jeito que eu nunca tinha visto. E pediu desculpas. Mas não explicou nada. Naquele dia, algo mudou dentro de mim. Pela primeira vez, eu senti que havia algo muito errado. Mas eu não confrontei. Parte de mim tinha medo da resposta. Outra parte achava que talvez eu estivesse imaginando coisas. A gente se acostuma com o estranho quando ele dura anos. O tempo passou. Eu cresci, arrumei trabalho, comecei a construir minha própria vida. Minha relação com minha mãe era respeitosa, mas fria. Existia amor, eu sei disso, mas também existia um muro invisível entre nós. Até o dia em que ela adoeceu. Foi rápido, um diagnóstico que chega como um soco. Hospital, exames, noites em claro. Eu fiquei ao lado dela o tempo todo. Pela primeira vez, vi minha mãe frágil, com medo, pequena. Em uma dessas noites, enquanto ela dormia, fui até a casa dela buscar roupas e documentos. Procurei na gaveta onde ela sempre guardava coisas importantes e encontrei a mesma caixa. Dessa vez, eu abri. Dentro, havia uma certidão de nascimento. Meu nome estava lá, mas o nome da mãe não era o dela. Meu coração começou a bater tão forte que parecia que eu ia desmaiar. Li e reli aquele papel várias vezes procurando algum erro. Não fazia sentido, nada fazia sentido. Também encontrei cartas, escritas à mão. Falavam de culpa, de medo, de uma promessa de silêncio. Falavam de fazer o que era melhor para a criança.
Eu saí daquela casa tremendo. No dia seguinte, voltei ao hospital. Esperei o momento certo. Sentei ao lado da cama dela, segurei a mão da minha mãe e, com a voz falhando, perguntei: "Quem sou eu?" Ela fechou os olhos, respirou profundo, ficou em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. Quando abriu os olhos de novo, eles estavam cheios de lágrimas. E então, ela contou. Eu não era filho biológico dela. Eu fui adotado logo depois de nascer. Minha mãe verdadeira era alguém muito próximo, alguém que não podia me criar. Alguém cujo nome eu ouvi, mas meu cérebro demorou a processar. Minha mãe, a mulher que me criou, assumiu esse segredo sozinha, por 30 anos, por medo de me perder, por medo de eu odiá-la, por medo de destruir a única família que ela conseguiu construir. Enquanto ela falava, eu sentia uma mistura de coisas impossível de explicar: raiva, tristeza, confusão, amor, tudo ao mesmo tempo. Eu chorei. Ela chorou. E aquele quarto de hospital parecia pequeno demais para tanta verdade. Depois da revelação, nada se encaixou de imediato. Eu saí do hospital sem saber quem eu era. Minha identidade inteira parecia construída sobre uma base falsa. Passei noites em claro pensando em cada lembrança da minha infância, tentando entender o que era real e o que era silêncio. Minha relação com ela mudou. Não acabou, mas também nunca voltou a ser a mesma. Existia amor, sim, gratidão também, mas havia uma dor que não tinha nome. Eu me perguntava se teria sido diferente se eu soubesse antes, se eu teria perdoado mais fácil, se ela teria sofrido menos. A verdade é que segredos grandes demais deixam marcas, mesmo quando são revelados. Hoje eu entendo que minha mãe fez o que achou certo, entendo o medo, entendo o amor torto que a levou a esconder tudo isso, mas entender não apaga o impacto. Porque durante 30 anos eu vivi uma história e de repente descobri que havia capítulos inteiros que me foram negados. Ela guardou esse segredo por 30 anos, e eu vou carregar as consequências para o resto da vida.